Coloca a mão sobre a sua cabeça e declara assim: a unção da superação sobre a minha vida e sobre a minha família. Porque a unção se passa. E pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Nós estamos orando pesado no Templo dos Anjos, porque a história da vida da igreja, do Templo dos Anjos, está sendo mudada com a unção da superação sobre a sua vida. E não vai parar só sobre a sua vida, amém? A superação é uma palavra que, dividida ao meio, é superação. É uma ação diferenciada em meio ao sofrimento. Mas não é qualquer pessoa, porque senão a gente não estaria falando desse tema de superação. A superação não é sobre mim, é sobre Deus na minha vida, porque é uma unção. Todas as vezes que você vê uma pessoa que superou um sofrimento, você vê Deus, a força de Deus naquela pessoa. O sofrimento, ele chega para qualquer pessoa diante de uma dor, mas quando a pessoa supera aquele sofrimento, ela vence em Cristo. E é sobre isso que nós estamos liberando sobre a igreja, uma unção de superação. Quantas pessoas estão presas num passado de sofrimento? Ou quantas pessoas estão vivendo o sofrimento e não conseguem superar? Mas a partir de hoje, a sua vida não vai ser a mesma. Deus está preparando o recomeço para o seu futuro. Amém? Eu quero preparar a igreja para nós podermos orar pesado, para que Deus te batize com essa unção, em nome de Jesus, amém? Agora, só recebe quem está vivo, e eu estou pregando para uma igreja viva. Então assenta no seu lugar, mostrando que você está vivo. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante como que Deus tem trabalhado sobre esse tema. Como que pessoas, depois que começaram a receber de Deus, né, nesses últimos domingos, quarta-feira, sexta-feira que nós estamos ministrando, pessoas que receberam notícias que era para derrubar a pessoa, para julgar a pessoa no chão, notícias que era para parar o projeto de Deus na vida da pessoa. E as pessoas chegam para mim e falam: pastora, se não fosse a unção de superação, eu não estaria de pé. Se não fosse essa unção sobre a nossa vida, e foi ministrada no altar do Templo dos Anjos, eu não estaria de pé. E é essa que é a diferença da pessoa que tem a unção da superação. Porque lutas nós passamos, às vezes luta pessoal ou luta de pessoas que nós amamos, mas a diferença que vai fazer na sua vida é a unção que está sobre a sua cabeça, que é a unção da superação. Esses últimos domingos nós temos ministrado. Eu quero agradecer ao nosso pastor Jerônimo Onofre da Silveira. Eu estou me sentindo até mais pastora dessa igreja. Gente, é o 4º domingo direto que eu prego. Eita glória! Chegou a vez das mulheres. A unção sobre a sua vida. Obrigada, Deus te abençoe, viu, por confiar em mim, acreditar em mim. Mas filha de peixe, né, gente? Filha de peixe, não tem como. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar nesse altar, pregando de um tema que Deus me deu autoridade para pregar. Falar sobre um assunto é muito fácil, você estuda, pega conhecimento, mas você viver um assunto e pregar sobre ele é autoridade sobre a nossa vida, amém? Então nesses últimos domingos nós temos trazido pessoas da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, que viveram uma situação, uma tragédia, um sofrimento, uma dor, e que aquela dor fazia com que a pessoa parasse naquele lugar, naquele sofrimento, não conseguisse caminhar, não conseguisse ir para frente. Mas Deus, quem que libera a unção? Deus liberou uma unção sobre a vida dessas pessoas. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será eternamente. E essa unção também está sobre a sua vida. Ele libera essa unção na vida dessas pessoas, e elas saem do lugar do sofrimento e elas vivem o propósito, porque a dor, ela é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. A dor, ela chega para qualquer pessoa, mas ficar no lugar do sofrimento é uma decisão. Diga assim, decisão. E ela está dentro de mim. Repita, ela está dentro de mim. Amém? Toda pessoa que não viveu a superação, uma pessoa que está presa no sofrimento, é muito fácil de você identificar essa pessoa.
Muito fácil. A pessoa, ela vive lamentando. A pessoa vive murmurando. Nada para aquela pessoa dar certo. Ela olha problema em tudo que ela vê. Ela dificulta todas as situações na vida dela. Ela vive lambendo ferida. Esse é o perfil da pessoa que não experimentou a unção da superação. Ela vive lamentando. Onde que ela passa, ela reclama da vida, ela murmura. E hoje eu vou falar de um profeta. O que ele é? Ele é profeta, ele não é qualquer um na Bíblia não. Ele é um profeta. E tem um livro dele, ele chama Jeremias. Esse profeta, ele viveu o pior dia da vida dele. Ele viveu um sofrimento. E ele, no livro de Lamentações, ele destrincha, ele esmiuça, ele traz em detalhes como que é a vida de uma pessoa que está presa no sofrimento, de uma pessoa que ainda não recebeu de Deus a unção da superação. Quando ele escreve no livro de Lamentações, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 20, e é tão forte, é tão pesado o que ele vai declarando, que você, quando a gente lê, que nós vamos ler juntinhos esse versículo, esse capítulo, você vai identificar pessoas no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, pessoas que têm o mesmo comportamento de Jeremias. Agora, Jeremias, que era um profeta de Deus, ele viveu o pior momento da vida dele, o sofrimento, o tempo de Moabe, a história de dor dele. E aqui ele abre, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, do 1 ao 20, ele abre o seu diário de dor. Diga, diário de dor. E ele começa a escrever com lágrimas, com sofrimento, cada versículo. Eu quero que você entenda e entra dentro desse contexto comigo. Imagina o momento que Jeremias escreve isso. Porque quando você escreve algo, você está falando de uma situação que você está vivendo. Quando você vê um poema, quando você vê uma história, uma música, é uma situação que a pessoa está vivendo. E ele vai destrinchando. Aqui a partir do versículo de número 1, ele diz assim: o meu sofrimento foi terrível. Andei em uma completa escuridão e não podia ver a luz. Coloca ali no telão para eles acompanhar comigo, por favor. Versículo 3. O meu sofrimento me fez ficar velho por dentro e por fora, e apodreceu os meus ossos. A minha vida, ela foi uma guerra diária, de dor e de sofrimento. O meu sofrimento me levou a lugares como vivem os mortos. O meu sofrimento me tornou prisioneiro. E o meu sofrimento é como correntes que amarram os meus pés. Eu grito e clamo por socorro diariamente. E sinto que nem Deus ouve as minhas orações. O caminho é cheio de pedras e espinhos que me impedem de caminhar. Diariamente eu sou surpreendido com novas ciladas e problemas. O meu sofrimento me despedaçou. Eu me senti sozinho e abandonado. Eu vejo as pessoas rindo e zombando de mim. O meu coração está cheio de amargura e de fel. O meu sofrimento roubou de mim a paz e a minha tranquilidade. Já não sei mais o que é alegria. O meu sofrimento roubou a minha força e a minha esperança. Eu não consigo esquecer dos dias tão horríveis que eu tenho vivido. E quando eu me lembro, eu perco até a vontade de viver. Se a gente torcer esse texto, eu acho que sai até sangue. Está pior do que a página do Jornal do Tempo. Ele vai destrinchando, esmiuçando, detalhando, escrevendo um diário de sofrimento, uma história de tragédia.
lamúrias, lamentações, e é o retrato da pessoa que está vivendo no sofrimento. A pessoa que está no sofrimento, ela fala: o meu sofrimento é muito grande, não desmerecendo a dor do próximo, entenda, mas a pessoa valoriza mais o sofrimento do que aquele que pode fazer tudo por ela. Por isso aquela frase: não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. A dor é forte, eu sei que é, mas diga para o problema: eu sei quem pode resolver a minha dor. Mulher, como vai seu filho? Está tudo bem. O filho estava morto em casa, está tudo bem. A pessoa, quando ela está no sofrimento, ela vai dizendo: Deus não me ama mais. Você conhece alguém assim, né? Ai, Deus não resolve esse problema, não me ama mais. Eu estou igual morta, só falta enterrar. Ele fala: eu estou como aqueles que estão mortos, ou seja, eu já estou na sepultura, já não tenho mais vida. Ele diz: os meus pés estão amarrados com corrente, porque ele não sai do lugar. Passa ano e entra ano, a pessoa que sofre e entrega ao sofrimento, ela está no mesmo lugar. Ela lambe aquelas feridas. Ela chega no supermercado, ela começa a dizer: olha, você sabia, o meu filho, ele fez isso comigo, já passou tantos anos. Eu fui abandonado no ventre da minha mãe, o cara já está com 50 anos, ele está chorando ainda isso. Está preso, está amarrado, eu não estou feliz na vida sentimental, porque eu fui traída há não sei quantos anos. A pessoa, quando ela não recebe a unção de superação, ela vive reclamando, ela vive lamentando. E veja só, Jeremias nessa circunstância, presta atenção aqui, a bênção está aqui, vai ser rapidinho. Se você se distrair, você perde a bênção. Olha só, Jeremias nesse cenário, nessa tragédia, no fundo do poço, julgado numa cisterna, ele vai detalhando, ele vai murmurando, ele vai dizendo, ele vai reclamando. Porém, nesse cenário, ele lembra de um Deus que unge com a unção da superação. E a superação é Deus te pegar no meio da tragédia e te levantar, te reerguer. E aí Jeremias, nessa circunstância, ele escreve Jeremias 3:21. Porém, a partir de hoje, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me dá esperança. Só quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Você não vai sofrer mais por causa desse passado. Deus vai renovar a sua mente. Meu Deus! Assenta no seu lugar. Jeremias, no pior momento da vida dele, ele começa a detalhar lamentações, eu estou sofrendo, mas ele entende, ele fala assim: eu sei que Deus um dia fez isso na vida de José, lá no Egito, ele apagou da memória de José todo o sofrimento dele, e eu creio que ele vai fazer isso na minha vida. Então ele declara, diante de 20 versículos, um versículo destrói aqueles 20, quando ele diz: porém, a partir de hoje eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu vou sair deste lugar de sofrimento. O maior milagre na vida de Jeremias não foi ele sair do poço, mas foi Deus derramar sobre a vida dele a unção da superação. Quando você reconhece na vida de uma pessoa essa unção, e você fala assim: eu vejo nessa pessoa, ela superou uma dor. Você não fala sobre o sofrimento dela, você fala sobre a superação na vida dela. Nós estamos destrinchando aqui neste altar homens e mulheres na Bíblia que viveram isso, viveram sofrimento e receberam de Deus a unção da superação.
O maior milagre na vida de Ruth não foi ela restituir a vida dela lá em Belém. O maior milagre na vida de Ruth foi ela superar o sofrimento. O maior milagre na vida de Jó não foi Deus restituir em dobro na vida dele tudo que o diabo tinha roubado, mas foi ter ele recebido a unção da superação. O maior milagre na minha vida não foi eu chegar onde eu cheguei, mas se eu superar o caminho que eu passei. O maior milagre na sua vida não é o que Deus está liberando, mas como que você chegou até aqui. Meu Deus, a superação sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Assenta no seu lugar. No livro de Ruth foi revelado aqui neste altar 2 tipos de pessoas que se manifestam diante da dor: Orfa e Ruth. Orfa e Ruth viveram a mesma dor, a mesma tragédia, ficaram viúvas, e no mesmo lugar elas tiveram a oportunidade de ter uma decisão, porque há uma decisão sobre a sua vida diante do sofrimento, sempre vai haver, e a escolha é sua. Orfa decidiu ficar lá em Moabe, que representa o lugar de dor, a terra da tragédia. Ela fica lambendo feridas, ela fica ali presa no passado de sofrimento. Mas Ruth, ela fala assim: eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou vivendo o pior dia da minha vida, mas eu vou sair do meu lugar de dor, eu vou sair de Moabe e eu vou caminhar para Belém, porque Belém é o lugar do recomeço, Belém é o lugar de novas histórias, Belém é o lugar do pão, Belém é o lugar das minhas promessas. Ruth, ela sai de Moabe e ela vai para Belém. Jó também, ele teve essa oportunidade. Oportunidades, diga oportunidades. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade. A decisão está dentro de você. Eu quero ou não, eu vou ou não. Jó, do homem mais rico do Oriente, ele se torna o homem mais pobre do Oriente, ele perde tudo. Jó, com uma família linda, grande, maravilhosa, 10 filhos, no mesmo dia 10 filhos morreram. Jó, um homem saudável, o corpo dele é comprometido por uma enfermidade, cheio de tumores. Ele tinha que coçar com casco de telha a sua pele, de tanto que estava doendo. Um fedor, ninguém aguentava, suportava ficar perto de Jó. A mulher dele, que deveria estar do lado dele agora, apoiar, falou: não, vamos junto, vamos continuar caminhando. Ela vira para ele e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, seu miserável, peste. Aquela condição dele estava tão ruim e fica pior. Os amigos dele, por causa do fedor dele, levam ele para a porta da cidade, colocam ele no lixão. Lixão onde só tem rato, barata, bichos, moscas, um lugar podre, fedido. Nesse cenário, no pó, literalmente no pó, Jó ali sentado. Não tinha nada mais para ele fazer. Sem seus filhos, sem o amor da sua esposa, sem saúde, sem dinheiro. Mas a Bíblia diz que neste cenário de sofrimento ele tem uma oportunidade. Quando ele olha para o lado, ele vê uma árvore cortada. Ele vê o quê? Uma árvore cortada. Ela não tinha galho, ela não tinha folha, ela não tinha fruto. E ele olha para aquela árvore e provavelmente ele fala: aquela árvore está igual a mim. Não tem galho, não tem folha, não tem fruto, não tem esperança. Mas ele, neste cenário, meus irmãos, é aí que entra a unção da superação. Ele escreve Jó 14, do 7 ao 9. E eu faço questão de ler de novo hoje nesse altar, junto com você. Porque eu sei que semana passada muitos tiveram a oportunidade de declarar sobre a sua vida isso aqui no momento de sofrimento. Quando ele começa a dizer: porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro. Jó está lá no lixo, lá no pó. Pois mesmo estando a árvore cortada, sem galhos, sem folha, sem fruto, ainda ela se renovará. E a árvore cortada não cessará os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, folhas e frutos como uma planta nova. Há um recomeço sobre a sua vida, há renovo sobre a sua vida, há esperança sobre a sua vida. Ainda de pé para me terminar. Há esperança para a sua vida.
Não sei a condição que você chegou aqui na igreja hoje. Talvez você está no mesmo cenário de Jeremias, escrevendo uma história de tragédia, de lamúria, de lamentações. Por onde você anda, por onde você pisa, você só sabe falar do seu sofrimento. Você só sabe dizer o quanto que você está machucado, o quanto que a pessoa te machucou, que já está lá na frente, eu sei que atrás lambendo ferida. Talvez você chegou aqui na mesma decisão, na mesma situação de Ruth e Orfa. Orfa, ela tomou uma decisão, ficou lá atrás, mas Ruth, ela viveu o que Deus tinha para a vida dela. Só vai viver o propósito de Deus quem suportar o processo. E é no processo que Deus está com você. Deus, Ele não te abandona. Ei, você está vivendo um deserto. Eu quero dizer, o deserto é a oportunidade de Deus se manifestar na sua vida. Você vai escrever a sua história de superação. Você não vai ser reconhecido por causa da sua dor. Você vai ser reconhecido porque você superou essa dor. Assim como Jó, que todo mundo olhava para ele e não tinha perspectiva de vida nenhuma. O cara viveu as 4 piores tragédias que um ser humano pode viver em um curto espaço de tempo. Ele perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu o amor da sua esposa, perdeu os seus 10 filhos. Eu quero dizer para você, há esperança para a árvore cortada. Esta manhã vai ser liberada uma unção de superação sobre a sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma no poder do nome de Jesus.